Eu estou na Jordânia e vou mostrar hoje para vocês Petra, a cidade esculpida na pedra, que é um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo. Localizada a 240 quilômetros de Amman, a capital da Jordânia, Petra foi eleita em 2007 uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E eu vou tentar descobrir a razão disso. A entrada de Petra é aqui pelo SIC, essa passagem estreita entre as pedras, com um pouco mais de 1 quilômetro de extensão. Um certo clima de mistério e uma expectativa do que vem pela frente. À medida em que a gente anda pelo SIC, as pedras vão mudando de cor e também de formas. Aqui, a natureza esculpiu a imagem de 2 elefantes. No alto desta rocha, um rosto. E, por fim, o corpo de um camelo que ganhou a forcinha de escultores que criaram suas patas e um homem à sua frente. E ao final da caminhada, a gente se depara com Al-Hasna, que significa tesouro em árabe. Essa fachada tem 35 metros de altura, com 2 andares por 25 metros de largura, adornada com colunas e frisos ricamente trabalhados. Um trabalho espetacular, todo esculpido na pedra. E caso tenha batido aquela curiosidade, dentro do Al-Hasna há 3 câmaras, vazias e escuras. Não se sabe ao certo quando Petra foi construída, talvez no século 9 a.C., mas ela começou a prosperar no século 1 a.C., quando era capital do Império Nabateu, os ancestrais do povo árabe, com forte comércio de mirra, incenso e especiarias e uma população de 20 mil habitantes. Mais tarde, em 106 d.C., Petra foi anexada ao Império Romano e continuou a prosperar até 363, quando foi destruída por uma sequência de terremotos. Então, tudo isso que a gente vê por aqui, hoje em dia, são ruínas. Depois dos terremotos, Petra começou a ser abandonada e, já no século VII, era uma cidade completamente fantasma. Ela só foi ser redescoberta em 1812 pelo pesquisador suíço Johannes Burckhardt. O ingresso para visitar Petra custa $70 e eu também contratei um guia que agora está me mostrando um conjunto de tumbas. Olha a beleza destas rochas. Praticamente todas as aberturas que a gente vê nos paredões são entradas para túmulos, sendo que alguns deles são realmente muito impressionantes. Nesta área protegida do templo, há diferentes tipos de colunas e mosaicos do período bizantino de Petra. A cidade era tão desenvolvida que tinha até um sistema de retenção e escoamento de água, como é possível ver nas imagens. Esta, por exemplo, era uma cisterna com 12 metros de profundidade. Unbelievable that in visiting Petra I meet my friend. What's your name? Jay Patel. Jay Patel, and you follow the channel. I follow your channel and I fly all the time. My last flight was a Lufthansa first class and I flew just like him. Oh, so this is perfect. I review all of his flights all the time. Go ahead and subscribe for him. I'm so happy to meet you. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. We're gonna be together on the next video. That's perfect. That's really awesome. Amazing. Okay, nice to meet you. Depois de 800 degraus, ladeira acima, está aqui a nossa recompensa. O monastério, que é a maior fachada de Petra, com 50 metros de altura. Olhando o monastério de Petra por diferentes ângulos, dá para ver em perspectiva a rocha original ao seu redor e imaginar o trabalho que os nabateus tiveram para esculpir tudo isso aqui no alto da montanha. Já que eu estou aqui na Jordânia, vou aproveitar para dividir com vocês imagens de outros lugares espetaculares que eu vim visitar aqui no país.
Ao sair de Petra, decidi passar uma noite no deserto de Wadi Rum, uma região de 720 quilômetros quadrados, com areias vermelhas e imensos rochedos de arenito e basalto, que atraem turistas aficionados por trilhas e escalada. Wadi Rum já serviu de locação para diversos filmes, como o épico Lawrence da Arábia, de 1962, e Perdido em Marte, de 2015, estrelado por Matt Damon. Neste último, o deserto jordaniano aparecia representando a geografia inóspita do planeta vermelho. E olha onde eu me hospedei. Wadi Rum Night Luxury Camp é um hotel em que os quartos são bolhas transparentes para os hóspedes admirarem a paisagem dia e noite. Não é fantástico esse lugar? Seguindo de volta ao norte do país, parei para ver o Castelo de Karak, que existe desde a época das Cruzadas. Sua construção, no alto de uma montanha de quase 1.000 metros de altura, foi concluída em 1161. Continuando a viagem pela Jordânia, uma visão do Mar Morto no caminho para o Monte Nebo. O Monte Nebo, a 820 metros de altura, é o lugar onde, segundo o Velho Testamento, Moisés avistou a Terra Prometida antes de morrer. A partir do século IV d.C., este lugar começou a ser visitado por peregrinos e no século VI foi construído aqui um monastério bizantino, do qual hoje só restaram algumas colunas e estes lindos mosaicos representando a produção de vinho, a caça e a criação de vários animais. Já este é um monumento criado pelo artista italiano Giampaolo Fantoni, representando a cruz de Jesus e a serpente de bronze de Moisés. E eu não poderia vir à Jordânia sem conhecer o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado por São João Batista. Você só visita esse lugar em grupo e o guia gentilmente me autorizou que eu entrasse sozinho nesse lugar, onde eu estou sentindo uma energia maravilhosa e quero dividir com todos vocês que acompanham esse canal e estão assistindo esse vídeo. É uma paz indescritível. Nesta época do ano, o inverno, não há água no lugar do batismo de Cristo, mas é possível ver melhor o Rio Jordão aqui neste trecho. Ali do outro lado é Israel. Eu estou em Jerash, a 54 quilômetros de Amman, um dos sítios arqueológicos mais importantes da Jordânia, com construções do Império Romano super bem preservadas. Essa é a Praça Oval de Jerash. Essas colunas estão praticamente intactas. É considerada a segunda cidade romana mais bem preservada do mundo, atrás apenas de Roma, é claro. E ali em cima fica o Templo de Zeus. No auge do Império Romano, acredita-se que viviam aqui cerca de 100 mil habitantes. Contratei um guia para me mostrar o lugar e olha a loucura que ele aprontou. Colocou uma colher embaixo de uma coluna para mostrar que é possível movê-la apenas com um empurrãozinho. Já pensou se isso cai? Este é o anfiteatro romano de Jerash, que é usado até hoje. Ele tem capacidade para 1.600 pessoas, com uma curiosidade, lugares marcados nas pedras. Olha isso! Acústica perfeita do anfiteatro. Minha voz está ecoando. Eu estou aqui bem no centro da arena. Aqui neste cruzamento, o caminho para 4 destinos diferentes. Nesta direção, a Península Arábica. Para lá, Jerusalém. Aqui o Iraque.
e, por fim, Damasco. Que tal? Curtiram? Deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram do Carioca no Mundo. Valeu e até a próxima!